Pessoal, a paz do Senhor, uma boa tarde para vocês. Nós estamos agora ao vivo, nessa tarde de domingo, paz de Cristo, para quem está entrando agora. Mais uma transmissão, eu peço desde já que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, caso não esteja inscrito. Eu estava mais cedo, eu sempre estou mais cedo meditando. É bom, né? A gente meditar na palavra de Deus sempre é bom. A palavra de Deus ela deve ser meditada, não só uma leitura diária, mas uma meditação diária. Porque quando nós lemos como um livro qualquer, nós não entendemos as revelações que vão além daquilo que é a letra, né? Do livro histórico, poético, mas o livro inspirado. Para alcançarmos realmente o teor da mensagem, a gente tem que meditar. E eu não sei se vocês, mas eu creio que muitos já vivem essa experiência, a maioria. Quando o Senhor nos dá uma palavra e nós meditamos nela, se você ficar sempre voltando ao texto, ou seja, lendo, relendo, Deus sempre acrescenta algo que você não tinha notado na última leitura. Impressionante, como o Senhor sempre dá uma revelação, nos faz atentar a um detalhe do texto que de repente passou desapercebido. E eu queria falar sobre gigantes, né? Porque a Bíblia ela fala de gigantes, a gente conhece o mais famoso que é Golias, mas a Bíblia ela fala de outros gigantes, né? Especificamente contando com Golias 5 gigantes, né? Gigante, o Golias todo mundo sabe, todo mundo conhece. Davi vence ele, pega uma pedrinha, derruba e depois corta a cabeça dele. Depois a palavra fala de mais 4 gigantes. E eu acho que a nossa vida ela é assim, é cheia de gigantes. É gigante na área sentimental, gigante profissional, financeiro, saúde, família, em todas as áreas se levantam gigantes e eles devem ser vencidos. É uma batalha tensa, complicada, mas o Senhor é conosco. Depois de Golias, teve um que eu já trouxe uma mensagem no canal, Sbi-Benob, né? Tá lá em 2 Samuel 21:16, um gigante que tinha uma lança de cobre gigante, né? Tão gigante quanto ele, e levava uma espada nova, e esse quase matou o rei. Quase ele mata a Davi. E uma coisa interessante, irmãos, que eu gosto de fazer particularmente, e eu recomendo que os irmãos façam da mesma forma, quando nós lemos a palavra de Deus, é importante sempre ter um dicionário, porque o nome, um dicionário bíblico, porque os nomes bíblicos de lugar, de pessoa, sempre traz um ensinamento. O nome do gigante Sbi-Benob significa habitante das alturas. E quem socorre Davi foi Abisai. O nome Abisai, que era um sobrinho de Davi, significa o meu pai existe. Assim, nos embates da nossa vida contra o gigante, que é um combate contra a nossa fé, os gigantes que combatem contra a nossa fé, a presença do Senhor ela é real na nossa vida. O meu pai existe. Ele se mostra realmente um Deus que existe, não é um Deus de teoria, mas um Deus vivo que intervém. E ele nos garante a vitória contra esses inimigos que parecem ser intransponíveis, habitantes das alturas, como Sbi-Benob significa. Um outro gigante, um segundo gigante, a gente pode falar, um terceiro, na verdade, Golias, Sbi-Benob, e o terceiro seria Saf. Lá em 2 Samuel 21:18, fala dele, fala assim, olha, aconteceu que depois houve em Gobe ainda uma outra peleja contra os filisteus, então Sibecai, o Uzatita, feriu a Saf, que era dos filhos do gigante. Quer dizer, vitória contra um outro gigante, e Saf significa limiar. Esse aí foi derrotado por um valente Davi, que se chamava Sibecai. E o significado do nome Sibecai é o Senhor sustenta. De novo, as lutas vêm e Deus é quem nos sustenta. Ele é quem nos fortalece. Quando nós não conseguimos segurar as pontas, ele vem, nos dá condição de vencermos outros gigantes, O quarto gigante também tem o nome de Golias. São 2 Golias, o que Davi venceu e o outro lá de 2 Samuel 21:19 diz assim: houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elhanan, filho de Jaare-Oregim, o Belamita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era haste com órgão de tecelão. O nome Golias significa exílio ou solidão. Esse é mais um gigante que precisa ser derrotado na nossa vida.
Nós não queremos viver voltar para o exílio, para a vida velha que tínhamos no mundo. Nós não queremos estar sozinhos, sem a presença de Deus. Quem venceu esse gigante foi Elanã, que significa Deus é gracioso. A graça de Deus, ela realmente faz toda a diferença. Não são as nossas obras humanas, mas é a graça de Deus, o favor imerecido dele, que nos resgatou do pecado, que nos abençoa, que nos faz vencer, né, os gigantes da vida, mais difíceis que possa parecer as batalhas, o Senhor nos dá a vitória, né? E o quinto gigante, que eu falei que eram cinco, né? O gigante de 6 dedos. Era um alienígena, né? Um gigante retirado lá do filme 300 de Esparta, do Zack Snyder, referência a uma HQ do Frank Mir. 6 dedos em cada mão e em cada pé. Imagina, tinha 24 dedos o cidadão. 2 Samuel 21:20. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, um gigante, que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outros 6 dedos, 24 dedos ao todo. Está na Bíblia isso. E também esse nascera dos gigantes. Então é um gigante que foi derrotado por Jonathan, né? Ele venceu. O 6 fala do homem, né? É uma deformidade, né? Mostra uma deformidade. 6 dedos, né? E o 6 fala do homem. O homem aqui é a razão, né? A razão é uma deformidade. A nossa razão, ela não nos leva para o centro da vontade de Deus. Nem a emoção e nem a razão. Já falei aqui diversas vezes. A razão não leva, né? A razão quanto conhecimento, né? A razão quanto conhecimento humano, muito apreciada no mundo antigo pelos gregos, né? A razão, né? Que tinha que ter, tudo era razão. Ela não nos leva ao alcance de Deus, nem a emoção nem a razão, sim a revelação. Então, por isso 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. E quem vence esse gigante foi Jonathan, que significa o Senhor foi quem deu, né? Então, nós abrimos mão de tudo que recebemos pela graça de Deus, por aquele que ele nos dá, que é a salvação. Então, foram gigantes, né? Aí 5 gigantes, 5 vitórias, 5 situações que se levantaram. Gigante surge mesmo, não tem jeito. E Deus, ele nos dá vitória sobre cada um deles, tá? Cada um deles vão cair, vão se dobrar, porque não somos vencedores pelas nossas forças, mas nós temos um Deus que peleja por nós. É Ele quem nos dá vitória, é Ele quem nos socorre, é Ele quem nos sustenta. Então talvez tu esteja enfrentando aí o gigante do domingo, né? Se levantou um dia, talvez difícil, tribulado, mas o Senhor já tem ido à frente. Confia no Senhor. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, nessa tarde de domingo. A paz do Senhor Jesus.